Enfim, foi revelada a verdade sobre um capítulo muito importante da história do Brasil. Lembram? 2016. Lula foi convidado por Dilma para ser ministro. Pois é. Qual foi a versão que ganhou as ruas? Que Lula viraria ministro para ter foro privilegiado. Bem, agora ficou provado. Isto foi uma grande mentira. Lula, na verdade, nem pensava ser ministro, mas se dispôs a ajudar Dilma a se livrar dessas armadilhas montadas por Aécio e Cunha. Hoje todo mundo sabe que esses dois são corruptos, mas em 2016, Cunha ainda era o todo-poderoso presidente da Câmara e Aécio o líder da oposição ao PT. Juntos, eles boicotaram todas as ações de Dilma para enfrentar a crise. E juntos, eles criaram um ambiente político ideal para a farsa que foi o impeachment sem crime de Dilma. Mas há um terceiro personagem nessa tramóia. O amigo de Aécio, o então juiz Sérgio Moro. Moro era o chefe da Lava Jato e em 2006 grampeou o telefone de Lula. E mesmo depois de receber ordem superior para interromper as escutas, ele ainda gravou 22 conversas com o ex-presidente. E fez pior, mesmo sabendo que era ilegal, vazou um áudio para a Globo. Sim, eram 16 horas e 19 minutos do dia 16 de março de 2016, quando Moro levantou o sigilo sobre as conversas de Lula. E às 18 horas e 32, a Globo News já dava com exclusividade a notícia. A transcrição do diálogo entre Dilma e Lula, vazado por Moro, foi lida ao vivo. Eu não vou dar minha interpretação do que aconteceu depois. Prefiro o relato da Folha de São Paulo, que não é do PT. Vejam o que diz o jornal. A divulgação do áudio de 1 minuto e 32 segundos incendiou o país e levou o Supremo Tribunal Federal a anular a posse de Lula, às vésperas da abertura do processo de impeachment e da deposição da Dilma. Para a Lava Jato, o telefonema mostrava que a nomeação de Lula tinha como objetivo travar as investigações sobre ele, transferindo o seu caso de Curitiba para o STF. Ou seja, aí temos um detalhe sórdido do golpe. Moro fez de tudo para impedir que o caso de Lula fosse analisado pelo Supremo. Ele precisava que a decisão sobre o destino do Lula ficasse em suas mãos. Para quê? Ora, para poder condenar Lula sem nenhuma prova, como de fato aconteceu. Mas notem, Moro tinha 22 áudios de Lula e escolheu justamente o único que poderia ser manipulado. O único que poderia dar a impressão de alguma ilegalidade. É importante repetir, esse áudio não era o único que Moro tinha nas mãos. Havia outras 21 conversas que provavam justamente o contrário. Ou seja, que Lula não fazia a menor questão de virar ministro. E muito menos que andava atrás de foro privilegiado. Mas o que Moro fez com as outras 21 conversas? Escondeu. Sim, escondeu, inclusive do Supremo. Só uma foi anexada ao inquérito. Justamente aquela que servia à manipulação. Aliás, por causa deste vazamento, o falecido ministro Teori Zavascki repreendeu publicamente Sérgio Moro. E o próprio Moro, num ato de extremo cinismo, pediu desculpas ao STF. Mas já não fazia mais a diferença. A essa altura, a Globo já tinha feito o serviço. Repetiu tantas vezes a tese de Moro e de Aécio que Lula queria fugir da justiça, que a versão ficou parecendo uma verdade. Só que no domingo, agora, 8 de setembro de 2019, registros inéditos obtidos pela Folha e pelo site Intercept revelaram: as outras ligações telefônicas foram escondidas por Moro, porque elas provavam que sua tese contra Lula era falsa. Gente, tudo isso é muito grave. O ex-juiz, que hoje é ministro da Justiça, gravou ilegalmente, selecionou
vazou e sonegou. E não sou eu que digo isso. Os próprios procuradores da Lava Jato sabiam da gravidade de tudo e um deles chegou a alertar o chefe Deltan Dallagnol sobre a ilegalidade. Você sabe o que Dallagnol respondeu? Que o processo era político e não jurídico. Vejam, temos aí uma confissão. Sim, o chefe dos procuradores de uma força-tarefa que deveria ser contra a corrupção confessa que o que eles estavam fazendo não era jurídico, mas político. Mas eles tinham tanta certeza que a opinião pública já estava tão completamente intoxicada pela versão deles que nem se importaram de mandar à justiça as favas. E tudo isso por quê? Porque o que eles queriam mesmo era criar condições para que o golpe contra Dilma acontecesse e impedir Lula de ser presidente de novo. Então, a revelação é sim bombástica, porque repõe a verdade dos fatos e porque mostra como se construiu o caminho para a ascensão do neofascismo atual, representado por Bolsonaro. Aliás, vocês sabem quem é o ministro da Justiça do Bolsonaro? Ele mesmo, aquele juiz contra a lei que gravou, selecionou, vazou e depois ainda condenou um inocente. Para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, esse juiz cometeu 4 crimes: abuso de autoridade, improbidade administrativa, prevaricação e formação de quadrilha. Seu nome? Sérgio Moro.